Hoje é dia 19 de maio, exatamente um ano atrás, na hora que esse vídeo vai estar saindo, eu tava subindo pelas paredes, porque foi o dia do fatídico último episódio dessa série que a gente ama e ama odiar e odeia amar, que é Game of Thrones. E finalmente eu tô vindo aqui depois que a gente passou por um processo de luto em relação a muitas coisas, né, de Game of Thrones. Tô vindo aqui falar sobre esse assunto que eu não sei como é que eu não falei até hoje na internet, que é a deficiência em Game of Thrones. E muita gente, às vezes quando eu falo sobre algum personagem ter uma deficiência em Game of Thrones, as pessoas ficam... Verdade, eu não tinha reparado. E eu vou tentar analisar isso aqui nesse vídeo, porque eu acho que, mais do que qualquer outra série que já foi feita na história, Game of Thrones representa o maior número de pessoas com deficiência dentro de uma mesma série, às vezes dentro de uma mesma cena, uma mesma tela. E eu acho que isso vale a nossa atenção, seja positivo, seja negativo. Mas antes da gente começar, alguns avisos, tá, gente? Vai ter spoiler, antes de mais nada, estão avisados, tá bom? Vai ter spoilers, eu li os livros e talvez eu fale um pouquinho mais sobre os livros, né, que até o livro que saiu até o momento, que é o livro 5, mas tá avisado que vai ter spoiler da série inteira e dos livros. E tendo sempre em mente que os livros são mais ricos que a série, né, a série tomou um rumo aí meio estranho a partir ali da quinta, sexta temporada e que muita gente não gostou. Não vou entrar nesse mérito, tá? De gostei, não gostei do fim foi bom, não foi bom. Vou só falar sobre a questão do retrato da pessoa com deficiência dentro desse universo, dessa série de livros, tá bom? E, como sempre, se inscrevam no canal. Se você curte Game of Thrones, se você curtiu o fim de Game of Thrones, dá like, dá joinha aqui. Se você não curtiu, dá mais joinha ainda. Compartilhe com seus amigos e comentem aqui embaixo qual é o personagem favorito de vocês dentro de Game of Thrones. Sigam lá no Instagram, gente, @filapreferencial, tá tendo lives toda semana, inclusive lives literárias, não só sobre deficiência. E é isso, Valar Morgulhos, vamos começar. Eu acho que um título mais honesto pra esse vídeo talvez seria uma ode a Tyrion Lannister. Porque ele é, sim, o meu personagem favorito da série. Tenho outros, mas ele é um dos meus personagens favoritos. E talvez seja por causa dele que a história tenha me cativado tanto. Porque logo no início, no episódio 4 da primeira temporada e mais ou menos antes da metade do primeiro livro, ele fala aquela frase que ficou famosa. I have a tender spot in my heart for cripples, bastards and broken things. Ou seja, eu tenho um espacinho no meu coração para aleijados, bastardos e coisas quebradas. E na verdade, todo mundo em Game of Thrones se encaixa nessas 3 palavrinhas aí que ele falou. Eu tentei fazer uma lista de personagens de Game of Thrones que tem alguma deficiência. Eu vou falar os que vêm aqui à minha cabeça. Se você tiver mais algum, complete aí. Tyrion, Bran, Jaime, Hodor, Cão de Caça, Maester Aemon, Shireen, Theon, Varys. E esses são só os que eu consigo me lembrar aqui do elenco principal, dos que tem fala, né? Isso sem falar as pessoas que aparecem ali ao fundo, estropiadas por causa de guerra, feridos em batalha, pessoas com problemas mentais e enfim. E eu coloco isso muito na conta da inspiração que o autor teve no contexto medieval, né? Na nossa era medieval normal, sem dragões. Porque na época medieval, como não existiam muitos tratamentos, né, para as deficiências, então não se tinha ainda uma coisa que eu tenho chamado, já falei sobre isso em algumas das lives, da cultura da cura. Então, a pessoa era daquela forma e é isso. E ela tem que continuar existindo e todo mundo, as pessoas têm que cuidar dela. Não estou dizendo que não existia preconceitos, é óbvio que não, existia muito mais preconceitos do que hoje, inclusive. Mas eles eram figuras, as pessoas com deficiência, nós, né, do que eu tô falando eles. Nós, pessoas com deficiência, se você tá chegando aqui de paraquedas, eu sou deficiente visual, éramos figuras muito mais presentes ali no cotidiano, ninguém escondia. E eu acho que isso foi retratado de uma maneira muito legal em Game of Thrones. Eu vou focar minha análise aqui em 3 personagens que eu acho que são emblemáticos, né? E estão ali
no hall dos sobreviventes até o último episódio e que estão sempre na tela, tem arcos narrativos importantes e tal, que é o Tyrion, o Bran e o Jaime. Vamos começar pelo Tyrion, já que em vários pontos ele vai, né, pontuando essa questão da deficiência em toda a série, né? Ele foi ganhando cada vez mais importância durante o desenvolvimento. E ele é um personagem favorito de muita gente. Por quê? Porque ele é engraçado, ele é o alívio cômico ali muitas vezes, mas ele não está ali pra fazer palhaçada. Ele é irônico, ele é crítico, ele é muito inteligente, ele é um ótimo estrategista, que é importante, né, pras guerras lá, enfim. E ele tem questões, né, emocionais dele, a relação com o pai dele e tal. Ele é uma personagem completíssima, muito complexa, tem nanismo. E dentro dessa história, ele sofre muito preconceito por causa disso, obviamente. Ele é anulado o tempo inteiro, ele é deserdado pelo pai dele, né, ele é desconsiderado, as capacidades dele são anuladas por causa da deficiência. O pai dele, inclusive, gosta de pensar que ele não é filho dele, que a mãe do Tyrion, que morreu no parto, teria, né, tido um caso com outro homem e o Tyrion não seria legítimo, mas ele não tem como provar isso. E aí a gente volta pra coisa do poder. A série toda, Game of Thrones inteiro praticamente, é sobre poder e sobre legitimidade, né? Então quem tem mais direito ao bendito do trono, quem não tem, né? Quem nasceu, quem é filho disso, quem é filho daquilo, que tem o poder herdado, quem tem o poder por ser homem. E essa questão de poder e de legitimidade, na verdade a falta deles, né, perpassa muito o debate sobre a deficiência e a luta das pessoas com deficiência no mundo real, em geral. O Tyrion, ele merecia muito poder pelas capacidades dele, pelo nascimento dele. E as pessoas negam isso. Tem até aquele momento em que ele se identifica com o Jon Snow, que é visto ali inicialmente na história como todo mundo, quase a história toda, na verdade, como um bastardo, como não tendo direito a nada, ele é ali a escória da sociedade dos nobres. E o Tyrion fala pra ele, inclusive, outra frase famosa, que é aquela: um anão é sempre um bastardo aos olhos do seu pai. All dwarves are bastards in their father's eyes. E aí ele fala em seguida pro Jon que ele nunca deve se esquecer da condição dele, porque as outras pessoas não vão deixar ele se esquecer. E, gente, isso acontece no primeiro episódio, sabe? Nos primeiros capítulos do livro. E isso me pega demais, porque é muito real pra quem tem uma deficiência. As pessoas não deixam a gente esquecer, sabe? Por mais que a gente tente ter uma vida normal e fazer tudo que a gente consegue, adaptar o nosso ambiente e tudo mais, a pessoa sempre vai chegar de fora e vai te ver como um incapaz, ou como um herói, ou como N preconceitos que a gente tem, ou como deslegitimar o nosso estar ali, o nosso pertencer a tudo, né? E aí a gente tem na 4ª temporada, quando o Tyrion é acusado de matar o Joffrey, aquele discurso célebre, né, dele, em que ele diz que ele esteve num julgamento a vida inteira por ser um anão. You're not on trial for being a dwarf. Oh, yes I am. I've been on trial for that my entire life. Eu assisti essa cena ao vivo, gente, foi muito emocionante, foi muito legal, sabe? Ver milhões de pessoas ali assistindo aquilo e ele falando verdades que eu e muitas pessoas com deficiência queríamos dizer na cara da sociedade, sabe? Que vocês colocam a gente na chave da nossa deficiência, do nosso corpo, da nossa normalidade corporal destoante o tempo todo, e vocês não deixam a gente viver, coisa chata, meu Deus! O Tyrion é muito emblemático, mas a gente tem outros personagens, como o próprio irmão dele, o Jaime. Por acaso é uma das pessoas que mais tratou ele bem durante toda a vida e tudo mais, e que adquire uma deficiência. Na 3ª temporada, se não me engano, ele perde a mão da espada dele, que era a mão direita, a mão com que ele lutava. E ele era um guerreiro, ele é um cavaleiro, e aquilo era a identidade dele, aquela mão direita que fazia ele ser um espadachim tão brilhante, e tudo que ele conquistou na vida foi por causa disso. E aí ele, né, vive lá uma crise de identidade, tem que aprender a lutar com a outra mão, né, que na verdade é toda uma metáfora pra mudança de caráter dele e tudo mais, né, porque ele passa de um cara corrupto, sem moral, que pega a irmã, que mata seu rei, e enfim, pra ser uma pessoa que salva a Brienne, que tenta colocar alguma sanidade ali na Cersei. Isso
Se você olhar por um lado, pode ser um clichê, né? Porque as pessoas entendem muito que a deficiência é redentora. Então o cara é mau, daí ele ganha uma deficiência, ele corta a mão dele e ele passa a ser bom do nada, sabe? E pode ser uma leitura essa, porque, né, as pessoas com deficiência são todas boazinhas. E existem outros clichês dentro de Game of Thrones também, se você for por essa leitura. Por exemplo, um preconceito em relação às pessoas cegas é que elas são muito sábias. E o Maester Aemon, né, que é aquele velhinho lá da muralha que aconselha o Jon muitas vezes e tal, ele é cego e ele é muito sábio. E que, por exemplo, as pessoas com deformidades faciais são muito más e rancorosas e não sei o que, como o cão de caça, né, que tem a cara toda estragada por causa do fogo. Mas ao mesmo tempo a gente tem uma personagem que é a Shireen, né, que tem também o rosto deformado, mas ela é um amorzinho, sabe? Até uma das mortes mais terríveis nas últimas temporadas do Game of Thrones. Enfim, não superei até hoje. Essas histórias são um pouquinho clichês? São um pouquinho clichês. Mas a gente tem um mundo, uma narrativa em que todo mundo é cinza, né? Como o George Martin fala muitas vezes, e a gente fala em teoria da narrativa. Que os personagens não são nem bons nem ruins, nem brancos nem pretos, eles são cinzas, né? Então ali, no meio do caminho, na zona cinzenta. Então, eu não encaro isso como um clichê, porque todos os personagens são bastante complexos. Você vê bondade no cão de caça, você vê burrices que o Maester Aemon fez na vida. E eu acho que essa complexidade que Game of Thrones dá pra todo mundo é muito boa, muito positiva pra nós, pessoas com deficiência, sabe? Porque a gente para de ser um estereótipo, para de ser uma plaquinha no pescoço e passa a ser uma pessoa completa. Então eu acho que muito do fato das pessoas não se ligarem que Game of Thrones fala bastante, muito sobre deficiência, tá nisso. Tá nessa ausência daquela aura de pudor, ou superação, ou tristeza, ou tragédia, sabe? É a vida raiz, como ela é, apesar da gente estar num universo onde existem zumbis e dragões. E aí o último personagem que eu queria comentar é o Bran. E aquela cena que eu falei no começo, né? Em que o Tyrion chega lá com um projeto pra uma cela especial pra ele conseguir andar. E ele fala pro Tyrion, eu não sou um aleijado, I'm not a cripple, ele fala, né? E ele fala assim, tá bom, você não é um aleijado, eu não sou um anão, então. Então, tipo, não adianta com a maneira como a gente chama as coisas, a gente dá nome ali, é muito preconceituosa. Cripple, em inglês, é aleijado mesmo, é uma palavra muito feia, muito, assim, pejorativa. E aí a gente entra numa questão que é muito da luta das pessoas com deficiência, que é a adaptação do ambiente para que ela consiga executar as ações normais e ter uma vida satisfatória e tudo mais. É uma coisa que eu tenho repetido bastante nos últimos tempos, né? Então o Tyrion ajuda o Bran a fazer uma coisa que ele gostava muito antes dele perder o movimento nas pernas, né? Que era andar a cavalo. Então ele consegue, depois, vários episódios depois, aparece ele todo feliz lá, andando a cavalo. Que legal, eu estou abraçando a minha condição, porque eu sei que eu sou muito capaz, né? E o próprio Tyrion, ele consegue, do jeito dele lá, lutar na batalha. O Jaime aprende a lutar com a outra mão. Então eu acho que Game of Thrones retrata muito bem essa reconstrução de depois que a gente adquire uma deficiência. Porque ela passa a fazer parte da nossa identidade. A nossa identidade incorpora aquela deficiência. E isso inevitavelmente nos muda, né? Pra melhor ou pra pior. Então, pra finalizar, gente, eu acho que a gente precisa repetir mais, colocar mais Game of Thrones na chave da luta das pessoas com deficiência e, enfim, dessa inserção nossa. Porque a representação é tão legal, tão bem feita dessa complexidade, que as pessoas não colocam o rótulo. Elas não aplicam o mesmo rótulo que elas colocam no Tyrion, que na verdade não é um rótulo de, opa, anão, coisa bizarra, só faz palhaçada. Elas não aplicam, não têm aplicado na vida. Então aquela pessoa com nanismo ali que você viu na rua, ela vive basicamente questões bem parecidas com a do Tyrion, sem dragões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, me digam aqui se vocês concordam comigo e mais análises que vocês podem fazer dos personagens de Game of Thrones, coloquem aqui nos comentários. Quem é o personagem favorito de vocês? Eu amo o Tyrion, como já falei, mas eu gosto muito do Jon também, Jon dos livros, lembrando. E amo e odeio a Daenerys e a Cersei. Gente, é muito difícil, muda muito, porque todos os personagens são muito bons, mas eu acho que esses são os meus favoritos. Sigam lá no Instagram, @filapreferencial.
legal. E é isso, gente. Até a próxima.